Tudo bem, pessoal? Então vamos falar agora sobre o conceito principal da LRF, que é o conceito de receita corrente líquida. Vamos para o nosso quadro, sem perder tempo. Então, primeira coisa que você tem que entender, receita corrente líquida vai ter que ser um valor bruto, e esse valor bruto ele vai servir de base de cálculo para vários itens, tanto da LRF quanto da própria, por exemplo, hoje, Constituição Federal de 88. No final desse bloco eu explico o que eu estou querendo dizer. Então vamos lá. Então, receita, esse é o tema agora. Receita corrente líquida. Então, para calcular a receita corrente líquida, eu vou partir da receita corrente total, que seria isso daqui. Certo? Receita corrente total. Depois que eu chegar na receita corrente total, eu vou tirar alguns itens, que eu vou chamar de deduções. Quando eu acabar esse processo, aí eu vou chegar realmente na receita corrente líquida. Aí eu chego na receita corrente líquida. Receita corrente total, deduções, receita corrente líquida. Aí o que é que vai acontecer aqui? Primeiro, quem é a receita corrente total? TC Pasto. Quem é o TC Pasto? São as receitas correntes que você deve dominar. São as receitas de tributárias, contribuições patrimoniais, agropecuárias, industriais, serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Vamos escrever elas aí. Então, são as receitas tributárias, contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, serviços, transferências, e outras correntes. Agora, antes da gente avançar, você vai pegar essa receita corrente de quanto? Você vai pegar do dia de hoje? Você vai pegar do mês de hoje? Você vai pegar do ano passado? Como é que funciona isso? Isso é importante a gente saber. Depende. Aí vamos pegar, por exemplo, aqui que você quer calcular a receita corrente líquida do mês de abril. Deixa eu colocar aqui em outra cor. Você pegar aqui o mês de abril. Ó. Você quer a receita do mês de abril. Abril de 2018. Se você quiser a receita corrente líquida do mês de abril de 2018, como é que você calcula? Isso é importante você saber, porque isso entra na prova. E vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui de 2000, os 2 anos aqui. Então, nos 2 anos você vai ter 2017 e 2018. 2017 e 2018. Aí o que é que a gente vai pegar aqui? A gente vai pegar o dia 30 de abril. 30 de abril de 2018. E você vai voltar no tempo 12 meses. Você vai voltar no tempo até que dia? 1º de maio de 2017. Então você vai voltar aqui, ó. 1º de maio de 2017. Ou seja, quando você calcular a receita corrente líquida do mês de abril de 2018, você não pega só do mês de abril, você não pega só do ano de 2018. Você pega do mês de referência e os anos anteriores. Agora você vai pegar que tipo de receita? Porque a receita ela tem estágios. Ela tem o estágio da previsão, ela tem o estágio do lançamento, ela tem o estágio da arrecadação, ela tem o estágio do recolhimento.
Qual é a receita que você vai selecionar? Porque pegar fica feio. Qual é a receita que você vai selecionar, certo? E qual o estágio da receita que você vai selecionar dentro desse período? Ou seja, você vai pegar a receita arrecadada. Então, como é que funciona? A receita corrente líquida é a receita arrecadada do mês de referência e os 11 anteriores. Ou seja, a receita corrente líquida, normalmente, você sempre vai trabalhar com dados incompletos de um ano e com dados incompletos de outro ano, mas que juntos, somados os dados incompletos de 2017 com os dados incompletos de 2018, formam os 12 meses. Normalmente, a receita corrente líquida, normalmente não, é uma questão de raciocínio lógico. A receita corrente líquida ela só vai trabalhar com dados de um mesmo exercício se você pegar a receita corrente líquida do mês de dezembro. Porque você vai pegar o mês de dezembro cheio e os 11 anteriores. Aí você pega de um ano fechado. A não ser que você pegue o mês de dezembro, se você pegar o mês de novembro, de janeiro a novembro, você sempre vai trabalhar com dados de 2 exercícios. Geralmente, aí depende da quantidade de meses. Nesse caso, eu trabalhei com 4 meses de 2018, 4 meses, e eu trabalhei aqui com 8 meses de 2017. Beleza, pessoal? Essa é a primeira parte. Agora, segunda parte. Beleza, eu já entendi, professor, que eu vou pegar as receitas tributárias, patrimoniais, contribuições arrecadadas nos últimos 12 meses. Perfeito. E aí eu tenho deduções. Isso. O que são deduções, conceitualmente? Olha o que eu vou falar, porque isso parece simples, mas é importante para a nossa análise. O que são receitas de deduções? Receitas de deduções são receitas que estão inseridas aqui dentro, são recursos que estão aqui dentro e que eu tenho que eliminar, eu tenho que expurgar. Ou seja, se eu tivesse que incluir, seriam inclusões. Né? Então, para eu deduzir, eu só posso deduzir algo que está aqui dentro. Então, deve ter algo aqui dentro que não deveria estar aí dentro, porque se tiver aí dentro, pode afetar a minha análise. É exatamente isso. Então, quais são... Aí, partindo dessa premissa, deixa eu te fazer uma pergunta de reflexão. Se eu chegasse assim para você e colocasse assim, ó, sabendo que você já viu parte da matéria, porque a aula de LRF já é uma aula de coroamento, né? Não adianta, vou começar a estudar por LRF. Não é fácil. Mas partindo da seguinte premissa, suponha que eu perguntasse assim para você, receitas de operação de crédito, entram ou não entram no cálculo da receita corrente líquida? Aí você pensaria um pouco, peraí, receita de operação de crédito é receita de capital. E eu estou vendo que aqui o ponto de partida são as receitas correntes. Então, o que é que eu falo numa prova, o que é que eu faço numa prova, o que é que eu respondo? A receita de operação de crédito, ela não afeta em nada o cálculo da receita corrente líquida. Gostou? Um outro exemplo. Receita de alienação de bens. A receita de alienação de bens, ela afeta o cálculo da receita corrente líquida? Ela não afeta porque ela não está nem no ponto de partida. Ó. No ponto de partida só pode ser receitas correntes. Então, o ponto de partida para você calcular a receita corrente líquida, o ponto de partida, são todas as receitas correntes que eu estou chamando de receita corrente total. Mas na prova, pessoal, ele não precisa falar esse total não, tá? Esse total eu vou colocar até entre aspas agora. Ó. Esse total, ele aqui é só para reforçar para fim didático. Mas na prova, quando o examinador ele fala receita corrente, ele está falando da receita corrente total. Quando ele fala receita corrente líquida, é porque você partiu da receita corrente e já tirou as deduções. Aí você chega na receita corrente líquida, beleza? Beleza, professor? Vamos avançar. Quais são os itens que você deve retirar das deduções? Vamos lá. Que devem constar nas deduções. Então, a primeira coisa que você deve tirar aqui são as transferências. Aí vamos colocar aqui no caso da união, tá? União. A primeira coisa que você deve tirar são as transferências. Transferências constitucionais e legais. Então, por exemplo, quais são as transferências? Quais são os recursos? Vamos lá, vamos fazer de outra forma a pergunta. Quais são os recursos de transferências constitucionais ou legais que estão aqui dentro?
Vamos para o mais fácil de todos. Olha o que eu vou fazer aqui. Dentro da receita tributária, você tem aqui imposto de renda e você tem o IPI. Você tem dois impostos aqui dentro. Ó. Imposto de renda, IR, e IPI. Imposto de renda e IPI. Aí o que é que acontece? Ó? A cada R$100 de imposto de renda e IPI, a cada R$100, 21,5 vai para o Fundo de Participação dos Estados e 24,5 vai para o Fundo de Participação dos Municípios. A cada R$100 de imposto de renda e IPI. Então, no primeiro momento, você jogou todo o imposto de renda e o IPI. Só que agora você tem que eliminar isso. Por quê? Porque olha o que eu vou falar agora para você. As transferências constitucionais do FPE e do FPM, Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios, elas não são recursos, elas não são despesas, não são recursos da União. A União apenas arrecada e deve repassar. Isso é despesa orçamentária? É despesa orçamentária da União, mas esse dinheiro a União não pode gastar com outra coisa, a não ser transferir para os estados e municípios. Então, um dos exemplos que a gente vai colocar aqui, que vai ser uma das deduções, seria, como exemplo, o FPE e o FPM. FPE e FPM. Beleza, pessoal? Seria isso. Aí vamos continuar agora. Qual seria a segunda dedução que eu devo tirar? Olha, para ser dedução tem que estar aqui dentro. O que é que eu tenho que eliminar daqui de dentro, desse primeiro quadrante? Você deve tirar as contribuições previdenciárias. Então, as contribuições previdenciárias, elas também estão aqui dentro. Ó. Elas estão aqui, ó. Contribuições sociais. E dentro das contribuições sociais você tem as previdenciárias. Então, num primeiro momento, você inclui tudo, inclusive as contribuições sociais previdenciárias. Num segundo momento, na dedução, você tira as contribuições previdenciárias, que são as contribuições previdenciárias patronais e do servidor. Então, por exemplo, as contribuições previdenciárias patronais, por exemplo, o servidor público, a União tem que ajudar, complementar com a contribuição previdenciária patronal. E o servidor também faz a contribuição previdenciária do empregado, do servidor. Essas contribuições patronais, elas são receitas de contribuições sociais previdenciárias. Elas estão aqui dentro, então você deve deduzir elas. Beleza? Aí vamos avançar aqui. E a última. Recursos de compensação de regimes previdenciários. Recursos de compensação de regimes previdenciários. Beleza, pessoal? Então, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Esses recursos, eles também estão aqui dentro. Agora, como é que funciona isso? Por que esse recurso existe? Lembrando que a gente está na União, tá? Vamos trabalhar como União. Imagina que um servidor do Distrito Federal, ele trabalhou 25 anos no Distrito Federal. Depois ele passou num concurso da União e foi para a União. E trabalhou mais 15 anos. Então, esse servidor, ele trabalhou 40 anos. Ele se aposentou por onde? Ele se aposentou por onde ele trabalhou pela última vez, no caso, pela União. 25 do Estado, mais 15 da União, 40, se aposentou pela União. Quem paga o salário dele hoje? O salário como inativo. A União paga o salário dele como inativo. Beleza? Só que como ele contribuiu com 25 anos no Estado, o Estado deve algo para a União, porque quem está pagando a conta final é a União. Então, o Estado vai ter que passar um recurso para a União. Quando o Estado passa esse recurso para a União, esse recurso entrou aqui. Ó. Então, voltando. No primeiro momento, o Estado passa um recurso para a União. Esse recurso é receita corrente, que é o recurso de compensação de regimes previdenciários. No primeiro momento, esse recurso entra. No segundo momento, na hora que eu vou calcular a receita corrente líquida da União, eu tiro esse recurso de compensação entre regimes previdenciários. Então, pessoal, com isso aqui a gente encerra
quais são as 3 principais deduções que devem ser excluídas da receita corrente total, de modo que eu possa chegar no valor da receita corrente líquida. Tá bom? Nesse caso, a receita corrente líquida de abril de 2018. Então, eu vou pegar a receita arrecadada do mês de abril e voltar aos 11 meses anteriores. Com isso, eu chego na receita corrente líquida. Aí, só para dar uma ideia. Vamos imaginar que aqui, o somatório disso aqui tudinho, um exemplo, tenha sido R$10.000. E que aqui o somatório disso aqui tudinho tenha sido R$2.000. Então aqui, R$10.000, R$2.000. Qual vai ser a minha receita corrente líquida? A sua receita corrente líquida vai ser R$8.000. O importante não é o valor, é a ideia. Para que esses R$8.000 servem? Esses R$8.000 eles vão servir de base de cálculo. Base de cálculo. Então, essa base de cálculo ela vai servir para quê? Para eu calcular, por exemplo, a despesa total com o pessoal, o limite total de despesa com o pessoal. Eu vou pegar o exemplo da União. Na União, o limite da despesa com o pessoal seria 50% da receita corrente líquida. Então, como é que eu calculo o limite total da despesa com o pessoal na União? Você vai pegar 8.000, e vai multiplicar por 50%. Esse limite de 50% você já deve saber na sua cabeça. O que a questão vai te dar é a receita corrente líquida. Se a questão te der a receita corrente líquida, ela vai perguntar qual o limite total da despesa com o pessoal? Na União, nesse caso. Na União, seria 8.000 vezes 50%. Isso aqui seria igual a R$4.000. Beleza, pessoal? Então, isso seria a base de cálculo, certo? A receita corrente líquida sendo usada como base de cálculo para chegar no limite total da despesa com o pessoal na União. É exatamente isso aí, essa sequência do jeito que eu falei. Beleza? Vamos voltar aqui para os slides que eu quero mostrar mais um negócio. Além da despesa com o pessoal, que foi o que eu falei aqui, a receita corrente líquida é usada para quê? Para calcular o limite da dívida consolidada, o limite da dívida mobiliária, o limite de operação de crédito, o limite de garantias, o limite de aro, a reserva de contingência, o percentual, que é chamado de montante. Ele vem aonde? Ele vem na LDO. E as emendas individuais no âmbito federal, que a gente sabe que é 1,2% da receita corrente líquida. Tá bom? Isso aqui também é calculado com base na receita corrente líquida. Beleza, pessoal? Então, com isso, agora estamos preparados para fazer as nossas questões aqui de reforço. Vamos fazer logo uma questão logo para arrebentar logo. Questão difícil pra caramba. Vamos lá. No caso das transferências voluntárias de recursos públicos, a celebração de convênios para gastos correntes afetará diretamente a receita corrente líquida, principal denominador utilizado para a verificação dos limites de gastos previstos na LRF, ainda que se leve em conta o fato de que as transferências voluntárias não serem passíveis de utilização para pagamento de despesas com o pessoal. Então, o que é que eu tenho para te dizer aqui? Ó? O gabarito está certo, mas por que ele está certo? Porque essa questão é difícil, preste atenção. Celebração de convênios para gastos correntes. Imagine que você é um Estado, não imagine que você é a União. Você é o Estado de São Paulo. Aí você recebeu recursos de transferências, ó. Receita. Aí vem a pergunta. Essa é a primeira pergunta. Como é que eu chamo o recurso de convênio que eu recebo e esse recurso de convênio é destinado para pagamento de despesas correntes? O nome desse recurso é transferências correntes. Ou seja, vamos aqui para o quadro. O recurso de convênio entra aqui, ó. Transferências de convênios e de pessoas. Ou seja, pode ser que o Estado, receba transferências de pessoas físicas ou jurídicas, ou receba recursos de convênios, no caso da União.
Se esse recurso for para pagar a despesa corrente, ele vai ser classificado como transferência corrente de receita corrente. Beleza? Então, primeira dica da questão aqui. Isso aqui é receita corrente de transferência corrente. Então vamos supor que isso aqui foi R$1.000. Ó. Aí vamos imaginar que nesse caso, o valor aqui foi R$1.000. Aqui aumentou R$1.000. Se aqui aumentou R$1.000, aqui não é mais 10.000. Agora aqui é 10.000 mais 1.000. Isso aqui vai ser agora igual a R$11.000. E aqui continua 2, tá? Aí vamos avançar. Afetará diretamente a receita corrente líquida. Será que isso afeta a receita corrente líquida? Dúvida. Será que isso afeta a receita corrente líquida? Vamos lá. Ó. 11.000. Aí vamos lá. Você está vendo aqui transferências voluntárias? Não. Você está vendo aqui transferências constitucionais e transferências legais. Ou seja, as transferências voluntárias, elas aumentam o volume da receita corrente, se elas forem destinadas para a despesa corrente. Então vamos lá. As transferências voluntárias destinadas a despesas correntes, elas aumentam a receita corrente, mas elas não estão nas deduções. Ou seja, aqui continua 2.000. 11.000 menos 2.000 passa a ser agora 9.000. O meu limite agora, que antes era 4.000, 9.000 vezes 50% passa a ser agora quanto? 4.500. 4.500. Ou seja, o meu limite de gastos de pessoal total, que antes era 4.000, agora passa a ser 4.500. Só um detalhe, eu refiz os cálculos aqui usando o valor da União, tá? Mas, só para ficar claro, o valor do Estado não é 50%. O valor do Estado, o valor máximo da despesa com pessoal nos estados e municípios é 60%. Mas a ideia aqui não é trabalhar com 50 ou 60. A ideia aqui é mostrar o seguinte, que quando eu arrecado recursos de transferências voluntárias para despesas correntes, isso é receita corrente, entra aqui. Isso não entra na dedução, por isso eu acabo aumentando, independente de ser 50% ou 60%, depende do que era antes, do que era depois, o valor antes, não importa. O importante é que no final das contas, o valor da receita corrente líquida é aumentado. Aí vem a pergunta. Quer dizer então, olha a pergunta, quer dizer então que esses 4, eu saí de 4 e foi para 4.500. Esses 500 que eu aumentei, eu posso gastar com despesas com o pessoal? Não. Porque na aula ou dentro da Constituição Federal existe um item que se chama Vedações Gerais ao Ciclo Orçamentário, está no artigo 67, que diz que a União não pode conceder transferências voluntárias a estados e municípios se a finalidade da transferência voluntária for para pagar despesas com o pessoal. Em outras palavras, apesar desse limite ter aumentado de 4 para 4.500, na prática, esse dinheiro que possibilitou o aumento da despesa com o pessoal, certo? Do limite da despesa com o pessoal, esse dinheiro, que são os R$1.000, ele não pode ser usado em hipótese nenhuma para pagar despesas com o pessoal. Em outras palavras, essa questão da banca CESP, ela trabalhou com um ponto fraco, com uma fragilidade da lei de responsabilidade fiscal. É uma questão altamente radical e didática. Assista quantas vezes quiser, porque tudo que eu falei aqui está certo. Qualquer dúvida, estamos aí no fórum para você pedir mais esclarecimentos. Letra B, questão B. A receita corrente líquida engloba todas as receitas correntes. Não, ela não engloba todas as receitas correntes. Ela engloba as receitas correntes lançadas, também está errado. Seria arrecadadas. Então a letra A está certa e a letra B está errada porque tem dois erros. Ó. O primeiro erro aqui e o segundo erro aqui. Arrecadadas, certo. E a letra C. O montante da receita corrente líquida calculada em determinado período pode não incluir todas as receitas correntes previstas para o exercício financeiro que estiver em curso. Sabe por que ele pode? Isso aqui está certo. Porque, primeiro, ele considera a arrecadada. O primeiro ponto é esse.
O segundo ponto é que se você calcular do mês de junho de 2018, você vai pegar 6 meses de 2018 e você vai pagar 6 meses de 2017. Então, você não vai pegar todas as receitas previstas para o exercício financeiro em curso. Se eu pegar de junho, eu não vou pegar todas as receitas, eu não considera todas as receitas de 2018. Porque ele vai considerar parte de 2018 e parte de 2017. E mesmo assim não é a prevista. É a arrecadada. Por isso que a letra C está totalmente errada. Beleza, pessoal? Então com isso a gente encerra aqui o conceito de receita corrente líquida. Até o próximo bloco.